Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui na nossa série de vídeos de previsões para o segundo semestre de 2024 para cada signo. Rapidinho, antes de começar a falar sobre isso, lembrando que tudo que a gente fala, eu e os meus colegas, tudo que a gente fala de previsões para os signos, são previsões generalizadas de aspectos que acontecem dentro de um contexto muito amplo. Então, para você saber o que está acontecendo com você dentro da sua vida, você precisa fazer as suas previsões, tá? Então, a gente tem que pegar o seu mapa natal, abrir seu mapa natal, ver todos esses trânsitos aqui que a gente tem falado já faz um tempo, como que eles estão influenciando dentro do seu mapa. Porque nesse vídeo a gente vai falar sobre Sagitário. Existem alguns trânsitos que estão mexendo com pessoas que são de Sagitário, que é que a gente fala que eu tenho Sol em Sagitário, né? Então, tem alguns pedaços que estão recebendo energia, mas não é tudo. Então, se você tem o Sol em Sagitário, é bom você prestar atenção nessas datas aqui. Se você não tem o Sol em Sagitário, é bem possível que você tenha a Lua em Sagitário, ou Vênus em Sagitário, ou Ascendente em Sagitário. Qualquer posicionamento de Sagitário vai afetar de uma forma ou de outra todos os mapas, tá? Porque a gente tem Sagitário, todos os mapas têm o signo de Sagitário e é possível que você tenha ou alguma entrada de casa ou algum planeta ali que vai receber essas energias, tá? Então é muito importante você fazer as suas previsões individuais para você saber especificamente o que está acontecendo dentro da sua vida, tá? Então, com isso em mente, o que eu estou fazendo? Até o dia 31 de julho, eu estou oferecendo previsões semestrais, que é uma coisa que normalmente não tem, que eu não ofereço, eu não faço esse tipo de trabalho. Mas como a gente está num ano bastante agitado e vai mexer muita energia para muitas pessoas, eu estou oferecendo essa opção de fazer as previsões semestrais com um valor muito mais em conta, tá? Então aqui embaixo na descrição do vídeo tem a forma de contato para você me chamar no WhatsApp para agendar o seu mapa, também tem valores e várias outras opções de atendimento, tá? Então, sem enrolar muito, vamos partir para agora para o nosso vídeo e ver o que é que está mexendo com o signo de Sagitário no nosso segundo semestre. Muito bem, previsões para o signo de Sagitário. Olha, o que está acontecendo, né? Tem coisas que são importantes que estão mexendo com os signos da cruz mutável. No vídeo do signo de Escorpião eu falei sobre a cruz fixa, né? Que a gente tem divisões dentro dessa composição de signos. A gente tem os 4 elementos, que tem 3 signos cada, certo? São 3 elementos, por exemplo, do signo de fogo, são 3 signos do elemento fogo, que é Áries, Leão e Sagitário. Eles têm uma certa forma de ação. Só que dentro disso existe uma outra divisão que a gente chama de ritmos ou modos. E isso complementa e amplifica a atuação desses signos, tá? Então aí a gente tem 4 signos dentro de cada ritmo, o que forma uma cruz, né? Os elementos formam um triângulo e os ritmos formam uma cruz. Esses ritmos determinam uma forma de comportamento de cada signo e a gente encontra isso em signos de elementos diferentes. Então, quando a gente fala da cruz fixa, da cruz mutável, eu estou falando de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Mutável é, entre aspas, adaptável, flexível, altamente adaptável, tá? Entre outras coisas, tá bom? Mas a gente pode pensar nesse sentido. E o que é importante nessa história? Desde o ano passado, março do ano passado, a gente está com Saturno em Peixes. O que quer dizer que o trânsito de Saturno vai mexer com todos os posicionamentos, ou pelo menos todos os posicionamentos que você possa ter de Virgem, de Gêmeos, de Sagitário e Peixes ao longo dos próximos 2 anos e meio. Observando isso a partir do ano passado, né? Então, de março de 2023 até maio, junho, finalzinho de maio de 2025, a gente tem esse Saturno passeando por Peixes, mexendo com todas as posições numa conjunção com o que tem em Peixes e com aspectos de quadraturas e oposições com Virgem, Gêmeos e Sagitário, tá? A outra coisa que acontece esse ano, ao longo desse ano, a gente tem Júpiter em Gêmeos, que é uma posição para o planeta Júpiter de exílio, o que quer dizer que conceitualmente Júpiter é o planeta da prosperidade, da fartura. Ele estando em Gêmeos, ele não funciona tão bem, ele vai acabar trazendo uma energia de cansaço, desperdício, de exageros, tá? Exageros de informação, exageros de
energia mental, energias sociais descontroladas. Sagitário é imediatamente oposto a Gêmeos. Então, tudo que tem em Sagitário fica em oposição com tudo que existe em Gêmeos, tá? E a oposição é um aspecto de tensão que gera conflitos, tá? Então, essa passagem de Júpiter em Gêmeos, que vai durar aí o ano inteiro, que vai durar até mais ou menos maio, um pouquinho, no finalzinho de maio do ano que vem também, vai mexer tudo que tem em Sagitário, tá? Entre os graus 7, ele vai estar agora, né? Ele está andando para frente, né? Então ele vai andando do zero, vai chegar lá no 20 graus. Chegou no 20º grau, ele vai parar e vai ficar retrógrado. Ele volta até o 12º grau, depois ele continua e vai andando para frente. Então todo o planeta faz esse movimento, né? Ele começa, ele vem passando, aí ele fica retrógrado e ele fica direto de novo, tá? Ele sempre faz esse movimento aqui, o tempo todo faz isso. Então, tudo que você tiver entre essas posições aí, tá? Especialmente aqui do 7 ao 20, né? Tudo que você tiver nessas posições de Sagitário vai receber essa oposição do trânsito de Júpiter. O que quer dizer que pode gerar uma série de energias tensas, de desgaste, de exageros, de amplificação das dores e problemas que você pode ter com Lua, com Vênus, com Sol, com Saturno, com o que for. Qualquer posicionamento que você tiver ali, menos casas, tá? O que a gente vai levar em consideração é ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu. Nesses pontos a gente pode colocar essa energia de Júpiter atrapalhando a fluidez desses setores, mas não as outras casas, tá? A gente vai levar em consideração especialmente essas 4 que eu falei aqui, tá? Então, fica ligado, né? Vai dar uma olhada no seu mapa, ver se você tem posicionamentos ali entre 7 e 20 graus de Sagitário, para ver se isso vai mexer com você de alguma forma, tá? O aspecto negativo de Júpiter, normalmente, ele traz uma sensação de muito esforço sem sair do lugar. Sabe aqueles sonhos que a gente tem? De que você está lá numa briga ou você está correndo de alguém e você corre e não sai do lugar? É mais ou menos essa sensação. Você faz muita força e nada acontece, tá? Então, o Júpiter ele pode trazer esse tipo de sensação para o seu dia a dia dentro daquele setor que você está olhando, tá? A outra coisa que acontece é que a gente tem quadratura de Netuno e Saturno. Lembra que eu falei agora há pouco? Você tem Netuno, a gente tem Netuno no finalzinho do signo de Peixes, que ele entrou lá em 2011, e o Saturno, que também está retrógrado nesse momento que ele sai do grau 19 e ele volta até o 12. Tá? Então, se você tiver qualquer posição entre 19 e 12 graus de Sagitário, e também ou ali no final entre 29 e 27, você vai receber essas oposições, essas quadraturas de Saturno e Netuno também. E isso aqui pode ser particularmente complicado se você tem mais de 2 ou 3 planetas em Sagitário. Porque já é difícil você pegar uma quadratura de Saturno. Você pega uma quadratura de Saturno com uma oposição de Netuno, com uma oposição de Júpiter, é bastante coisa, é muita demanda, né? Tem muita energia circulando nessa história. A quadratura de Saturno pode gerar muita insegurança, insatisfação, mau humor, autocrítica, né? Pode gerar sensação de pressão interna muito intensa. E a quadratura de Netuno pode fazer com que a gente se sinta muito perdido, né? Todos os aspectos negativos de Netuno acabam funcionando desse jeito. Mas tem uma conotação um tanto quanto espiritual ali nessa história, né? Porque Netuno fala também da espiritualidade. Então a gente pode se sentir muito perdido. Se você tiver tudo isso funcionando ao mesmo tempo, você pode estar se sentindo muito perdido, seja lá qual for o tema que for. Obviamente fica muito pior se for Sol ou Lua, né? Mas a gente já fica muito perdido. E se Saturno estiver atuando ao mesmo tempo, você ainda por cima está se cobrando e se xingando muito por estar perdido. Então é uma energia que é difícil da gente conseguir encontrar a saída porque a gente está o tempo todo dentro de um embate tenso ali, tá? Então aqui a solução para esses 3 movimentos aqui é um pouco complicado para a galera de Sagitário, tá? Isso aqui pode ser um pouquinho difícil de lidar porque eles podem mexer com muitos setores simultaneamente.
o que faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de achar a primeira ação para poder organizar as nossas ideias e colocar em prática. O que eu faria, né, se eu tivesse que lidar com uma condição dessas aqui, eu primeiro não enfrentaria isso sozinho. Vocês sabem que eu falo pra caramba, tem que ter ajuda de um terapeuta, de um psicólogo para poder ajudar, de um astrólogo, né, para poder fazer a gente conseguir compreender quais são os problemas que estão sendo causados na sua vida por causa desses aspectos aqui e qual é o tipo de ação que você tem que colocar no seu dia a dia. Uma das coisas que eu falo para clientes que estão passando especialmente por esses dois aqui embaixo e com coisas de Saturno é, cara, não adianta ter pressa. Não adianta ter pressa. Esse Saturno, principalmente para quem tem posicionamentos do 12º para frente, até o final de Peixes, o Saturno vai ficar ali em cima até ano que vem. É muito tempo. E o Saturno, como é um símbolo de paciência, de perseverança, de maturidade, é o senhor do tempo, não adianta querer apressar o relógio, cara. Não adianta. Tem que fazer o negócio andar na velocidade que tem que andar. Não adianta querer apertar mais do que já está fazendo. Então vai fazendo, vai construindo as coisas, vai assumindo as responsabilidades. No caso de Netuno, vai meditando, né? No de Júpiter, não tenta arrancar mais coisas do seu corpo e da sua mente do que eles já são capazes de produzir. E espera o tempo passar, porque uma hora o negócio vai se encaixar. Não adianta apressar as coisas, tá? Tem que dar tempo ao tempo. E eu sei que isso é muito chato, para quem é Sagitário é pior ainda, porque Sagitário tem pressa pra caramba, né? Mas não tem outra solução, cara. Isso aqui é fazer o trabalho de formiguinha no dia a dia, de treino mesmo, né? E deixar as coisas acontecerem. Deixa eu ver o que tem mais pra frente aqui. Ó, de um certo ponto de vista, Sagitário tá muito atrapalhada por causa desses três movimentos dos grandes planetas, mas dos pequenos, e principalmente com a passagem de Marte, ele tem aqui um período de intensificação onde a gente pode ficar ligado em qual pode ser o pior movimento, o pior momento onde esses três aqui podem atuar, tá? Esses três aqui, o Saturno, o Netuno e o Júpiter. Por quê? Aqui, ó, quando a gente olha para o trânsito de Marte, ele vai entrar em Gêmeos. Na verdade, ele já está em Gêmeos agora, né? Não, ele vai entrar em Gêmeos dia 22 de julho. Ele entra dia 22 de julho e fica até dia 4 de setembro. O que quer dizer essa história? Neste período aqui, exatamente esse período, desse intervalo de dias, é que esses aspectos de Júpiter, Netuno e Saturno podem ficar mais tensos, potencialmente até criando situações mais tangíveis, mais palpáveis no dia a dia, tá? Então é nessa fase aqui que a sua atenção tem que ficar muito, muito mais atenta. Sua atenção tem que ficar mais atenta. Porque o Marte, ele é o grande acionador das coisas, né? Quando ele passa num ponto, ele liga aquele cenário que está se construindo e a partir dali se desdobram as situações. Então, veja bem quais planetas do seu mapa natal esses três estão criando essas oposições ou quadraturas, Júpiter, Netuno e Saturno em trânsito. Veja isso, preste atenção, veja qual casa que aquele planeta rege. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você tem Vênus em Sagitário, por exemplo. Você tem Vênus em Sagitário que está na casa 9, para facilitar as coisas, né? Vênus em Sagitário na casa 9. Está recebendo quadratura, está recebendo oposição. Então, o que quer dizer? Que as ações desses planetas vão interferir lá na casa 9, com todas as características da casa 9. Mas as casas onde nós vamos encontrar Touro e Libra, porque o Vênus é regente desses dois e ele interfere de forma secundária nessas casas aí, tá? Então você tem três efeitos possíveis em lugares diferentes, tá? Então você tem que prestar bastante atenção nessa história. É complicado, não é simples de interpretar, não é simples de lidar, tá? Então por isso que eu sugiro para vocês, vão fazer trabalho de astrologia, sejam curiosos, pesquisem, estudem, ouçam várias pessoas falando, mas façam uma sessão com astrólogo. Com astrólogo, não compra só essas coisas prontas, porque isso não vai te ajudar o suficiente. Conversa com alguém, venha conversar com um profissional que vai poder te orientar de uma forma mais eficiente.
os textos de previsão funcionam, de mapa natal funcionam, eles são ótimos porque são conceituais. Mas o conceito só ganha vida quando é encaixado no seu dia a dia. Tá? Então é por isso que é importante fazer sessões de conversação com o astrólogo. Tá? Então esse período aqui é um período para muita atenção. Passou esse período aqui, é meio que potencialmente pode entrar numa calmaria. E mais para frente a gente tem Marte em Leão no final do ano, a partir do dia 4 de novembro. Isso cria um trígono, o que quer dizer? Uma facilitação das energias que você tem em Sagitário. Pode trazer bons resultados, pode, na verdade, nesse sentido, ele pode amenizar os problemas que estão rolando com os outros 3 planetas, tá? E vai do dia 4 de novembro até o dia 4 de janeiro, que é quando o Marte volta para o signo de Câncer. Tá? Então a gente tem um período do final do ano aí que pode ser positivo mesmo com ele retrógrado. Tá? Mesmo com ele retrógrado. Apesar de que a gente precisa prestar bastante atenção no contexto da vida de cada um para saber qual que é o resultado disso. E para o lado positivo, a gente pode pensar no trígono de Vênus, na passagem de Vênus. Vênus é um planeta positivo, de prazeres, de conforto, de momentos alegres e saudáveis e gostosos de serem vividos. Né? Então a gente tem uma primeira ação benéfica de Vênus entre dia 11 de julho e 5 de agosto, que ele vai estar passando em Leão, ele vai beneficiar tudo que se tiver em Sagitário. Mais para frente, Vênus entra em Libra no dia 29 de agosto a 22 de setembro, onde aqui, no sexto de Vênus em Libra, a gente pode ter resultados muito interessantes vindo a partir de outras pessoas, principalmente quando a gente pensa na questão de relacionamentos e sociedades. Se você tem posicionamentos de Libra e está envolvido com alguém, você tem um negócio com alguém, esse período pode ser um período de muito prazer, de muita satisfação dentro dessas relações. Mais para frente, Vênus entra em Sagitário do dia 18 de outubro até dia 12 de novembro e ele faz conjunção com todos aqueles pontos, o que pode simbolizar mais um período de uma amenizada de aspectos tensos que você pode estar vivendo com os outros planetas. E depois, mais para o finalzinho, o sexto de Vênus em Aquário, que acontece do dia 6 de dezembro até dia 2 de janeiro do ano que vem. Essa passagem toda de Vênus aqui, todos esses aspectos, podem potencialmente favorecer tudo que você tem lá em Sagitário e fazer com que você se sinta mais confiante nas coisas que você precisa fazer. Você pode ter uma amenização das tensões que você está vivendo com as outras coisas. É um período de, entre aspas, uma paz interna. É um período onde você pode sentir mais confiança nas coisas. Então, é legal você anotar essas datas aqui e prestar muita atenção no que está acontecendo internamente e a sua relação com o exterior para ver o que você está fazendo no seu dia a dia que pode ser replicado em outros momentos para fazer com que essa energia acompanhe você por mais tempo. Certo? Então é isso. Previsões para Sagitário do segundo semestre. Espero que tenha sido útil e se vocês precisarem de alguma coisa, é só mandar mensagem. Aqui embaixo tem um WhatsApp para falar comigo. Beijo, até o próximo.